Olá, pessoas! Antes tarde do que nunca, vim falar sobre as minhas leituras de julho e o que eu pretendo ou preciso ler em agosto. E eu queria começar dizendo, na verdade, que era para esse vídeo ser muito diferente, porque quando eu estava de férias, eu comecei a fazer uma mini maratona de leitura. E a ideia era ler por 24 horas, não 24 horas direto, né? E o objetivo disso era que eu conseguisse ficar em dia com as leituras que estavam atrasadas, né? Então, tinha leitura de Clube do Livro para acabar e tem as leituras coletivas que vão até o final do ano, né? E que eu estava atrasada. Então, um dos livros eu estava atrasada, o outro eu não tinha nem começado a ler. Então, a minha ideia era que para cada hora que eu me dedicasse a essas leituras atrasadas, depois eu dedicava 1 hora a qualquer outro livro que eu quisesse ler, né? Provavelmente um livro de farofa. E eu comecei a fazer isso, só que, enfim, a vida aconteceu e foi ficando muito espaçado. Depois a minha filha estava de férias comigo e aí, enfim, coisas para resolver. E aí depois eu fiquei doente. Então faz 2 semanas que eu tô brigando com essa gripe, né? Minha voz ainda não tá completamente normal. Hoje já estou bem melhor. Mas realmente, assim, foi tudo ficando muito longe, sabe? E, enfim. Eu tava gravando um vlog junto com isso, então talvez eu edite esse vlog com algumas das imagens da maratona, né, assim, ali no meio, para não desperdiçar tudo que eu gravei, né, porque eu gravei bastante coisa nessas 2 semanas. Dito isso, então, vamos começar falando sobre os livros que eu concluí em julho. Em julho, eu li 7, 8, 9, 10 livros. Até eu fiquei chocada agora nesse momento. Realmente, assim, teve dias que eu passei, assim, o dia inteiro lendo. E, na verdade, também o que aconteceu foi que, por causa da gripe, eu tive muita dificuldade para dormir em muitas noites. E aí chegava uma hora que eu cansava de ficar tentando dormir e aí eu ia ler, né? Então, assim, foram muitas leituras na madrugada, indo dormir, tipo, 2, 3 horas da manhã. E aproveitando, então, para ler. Eu li no Kindle 3 livros da Ellie Hazelwood no mês de julho. Agora só faltam 2 livros para mim, dos que ela publicou. Um deles eu acho que eu não vou ler, que é Noiva, né? Porque é fantasia, não é minha praia. Dizem que é muito bom e tal, mas, né? E Checkmate. Bom, eu li então Não é Amor. E por quê? Porque eu queria ler um amor problemático de verão. E aí eu vi alguém falando que os personagens de Um Amor Problemático de Verão vinham de Não é Amor. E que, se você tivesse lido Não é Amor, você comprava mais a história, né? Porque aí você entendia ali a construção dos personagens, várias coisas que aconteceram em Não é Amor, que vão dar ali um subsídio para o que acontece no Amor Problemático de Verão. E realmente, assim, fez muita diferença. Não é Amor, então, tem como protagonista a Rue. A Rue, ela é uma engenheira de biotecnologia e ela trabalha numa empresa e, enfim, a empresa onde ela sempre sonhou trabalhar, né? A dona da empresa era uma pesquisadora da universidade onde ela estudou. E ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar, né? E ao longo do livro a gente vai entendendo por quê. E ela, então, não repete encontros, ela não namora, né? Então ela tem só esses casos realmente. O livro começa com ela, então, esperando um desses caras, né, com quem ela vai se encontrar, que acaba sendo o Eli, que é uma pessoa que ela vai conhecer de novo depois. E eles marcam, inclusive, num hotel, porque a ideia é isso, se encontrar, né, pra transar. E só que ela tem um irmão problemático, né, que aparece ali na hora que ela tá lá no encontro. E o Eli vai defender ela, enfim, vai proteger ela ali de alguma forma. E eles acabam, enfim, não fazendo nada. Ele leva ela pra casa e tal. E ela fica com aquele gostinho de, pô, queria, porque o cara é bonitão e tal. Enfim. Quando ela chega no trabalho, então, no dia seguinte, ela dá de cara com o Eli, que tá ali com uma outra empresa que tá
que vai desenvolver ali um trabalho na empresa dela também. Então, eles vão conviver, e aí, enfim, gente, né? Livro de romance, a gente sabe o que vai acontecer. A relação deles é uma relação muito física no começo. Os dois têm essa coisa de lidar com as relações de uma forma sexual, né? Então, assim, para quem não gosta desse tipo de livro, para quem não consegue compreender, né, porque uma pessoa pode ser assim, talvez você não vai gostar. Eu gostei muito da construção, uma das personagens que eu mais gostei, da Ellie Hazelwood, né, a construção da história ali é muito legal, os personagens secundários são importantes, né, tanto que alguns deles vão virar ali personagens principais nesse livro novo dela, No Amor Problemático de Verão. A gente vai entendendo ali que os dois têm questões ali do passado graves, né, que ajudam a construir ali quem eles são. Eu achei um livro muito legal, muito... Eu gosto muito, assim, da construção dos personagens da Ellie Hazelwood. Tem gente que fala que não gosta porque porque é repetitivo, porque tem sempre, né, um meio acadêmico ou uma questão de cientista e tal. Então, assim, é claro que eu me identifico muito com isso, né? Então, é uma das razões pelas quais eu gosto muito dos livros da Ellie, né? Porque realmente eu tenho ali uma identificação. E, enfim, eu gostei bastante do livro, assim, achei um livro que é delicado, assim, sabe? Fala sobre essas questões de dificuldade de relacionamento, sabe? Uma inabilidade social. Então, enfim, talvez eu tenha gostado porque eu tenha me identificado muito. E aí vou falar logo do Amor Problemático de Verão, então, que é focado na irmã do Eli, né? A personagem principal é a irmã do Eli. Talvez seja o primeiro livro, então, que não tenha esse foco, né, no meio acadêmico ou científico. Na verdade, o livro se passa, então, na Itália e vai tá todo mundo lá para o casamento justamente da Rue e do Eli. Eles resolvem casar lá e, enfim, no meio do livro a gente entende por que eles foram para lá para se casar. E a irmã do Eli, então, ela é apaixonada já há alguns anos pelo Connor, que é um cara que trabalha, é o sócio, um dos sócios do Eli, na empresa, né? Só que eles têm uma diferença de idade muito grande, e eu acho que é isso que incomoda as pessoas, né? Ele tem lá seus 30 e pouco, ela tem 20 e pouquinho. Eu realmente não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu, com 20 e pouquinho, namorei muitas pessoas com mais de 30 anos. Mas eu entendo que algumas pessoas se incomodem, enfim, pela construção das pessoas, pela dinâmica de poder que pode ter, e isso é um assunto que é tratado no livro. Mas realmente, se você lê o Não É Amor antes, se você entende esses personagens antes, você compreende, né, como é que chegou até ali, e as coisas fazem mais sentido. Eu gostei do livro, inclusive pelo outro ambiente e tal, mas definitivamente não é o meu livro preferido. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais profundo, como costumam ser realmente as construções de personagem da Ellie. Achei legal, né? Porque você já sente esse clima acontecendo no Não É Amor, então achei legal ver esse desdobramento e as outras coisas que são tratadas ali. Mas, enfim, gostei do livro, mas não é o meu livro preferido. E aí, sim, acho que talvez seja um dos meus livros preferidos da Ellie, o No Fundo é Amor. E já aviso que o tema principal de No Fundo é Amor é BDSM. Então, se você não tem interesse pelo assunto, se você tem preconceitos em relação ao assunto, não lê, tá? Para depois não ficar aí falando mal que o livro é ruim. Na verdade, você é que não se interessa pelo assunto. Eu, que entendo pouquíssimo, achei o livro muito bem construído, achei que se fala no assunto de uma forma didática, sem ser palestrinha, de uma forma delicada, sabe? De uma forma responsável. Eu gostei demais do livro, demais, demais. O protagonista é a Scarlett. A Scarlett é uma atleta de saltos ornamentais. E ela tem uma amiga, né? Isso já acontece logo ali no primeiro capítulo,
que tem um namorado de muito tempo, que é o Lucas, que é um nadador profissional, né? Essa amiga é parceira dela nos saltos ornamentais. E eles estão namorando há muito tempo, só que essa amiga fala que ela tá insatisfeita porque o Lucas gosta de coisas que ela não gosta. E aí, quando ela fala isso, no momento em que ela tá ali meio alterada, a Scarlett fica assim, porque a Scarlett curte BDSM e ela nunca teve um parceiro com quem ela pudesse fazer as coisas que ela gostaria. E aí, essa amiga dela, louca, termina com o cara e, sabendo que os dois gostam, começam a empurrar um pro outro. Enfim, né, eles acabam desenvolvendo ali uma relação. Tem uma questão acadêmica ali, porque ela também é uma cientista, ela vai participar de um projeto de pesquisa e, adivinha quem é o parceiro dela no projeto de pesquisa? É o Lucas. E aí acontece uma coisa muito legal que acontece muito nos livros da Ellie, que são personagens de outros livros aparecerem. A orientadora deles é a Olive, de A Hipótese do Amor, então é muito legal, né, ver isso. Então eles vão construir essa relação. Ela tem lá as suas marcas, né, também. Ele também tem as questões dele. Eu adorei o livro. Eu sei que muita gente não gosta desse livro, mas eu realmente gostei muito do livro. Eu não queria que acabasse. Eu fiquei economizando as páginas no fim, porque eu não queria que esse livro acabasse. Então eu gostei demais. E para completar, então, ali as nossas comédias românticas do mês, eu li também Me Encontre no Lago, da Carly Fortune, que é a mesma de Depois daquele Verão, eu acho. Tem vários livros dela no Kindle Unlimited, esse eu li no Kindle Unlimited também. Eu acho que o único que não tá no Kindle Unlimited é o último que saiu. Eu gostei, eu gosto desse ambiente de lago, né? Eu gosto dessas paisagens bucólicas ali da América do Norte. E a história é a história da Fern. A Fern, a mãe dela morre, a mãe dela tinha um hotel, um resort desse na beira do lago. Ela morre e aí a Fern tem que assumir o resort, ela não sabe o que fazer, ela não sabe por onde começar. E no passado dela, enquanto ela estava em Toronto, né, porque esse resort é numa cidadezinha pequenininha, enquanto ela estava em Toronto, ela conhece um cara, um artista, lá num café que ela trabalhava. Ela passa 24 horas com esse cara, eles têm ali, né, um caso tórrido, e eles combinam, então, de se encontrar lá no resort dela, sei lá quanto tempo depois, e o cara não aparece, e ela passou a vida adulta pensando nesse cara, no que teria acontecido, etc, enfim. E aí, claro que um belo dia o cara aparece lá no resort, e aí, enfim, a gente vai saber o que aconteceu no passado, a gente vai ver a construção dessa nova relação, enfim. Eu achei o livro legal, eu gosto da escrita da Carly Fortune, não é um grande livro, oh meu Deus, mudou a minha vida, mas eu acho fofo, eu rio, eu choro, e é isso, gente. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina falando, eu não leio mais comédia romântica porque é tudo a mesma coisa. E sim, gente, é tudo a mesma coisa. E eu, quando leio uma comédia romântica, é exatamente isso que eu espero. Eu não quero nada de diferente. Eu vou ficar muito chateada se eu ler uma comédia romântica e vier uma coisa diferente, sabe? Então, assim, eu leio comédias românticas para me dar conforto no coração. Quando eu tô sem tempo, quando eu tô estressada, quando eu tô com insônia, ou quando, sei lá, eu tô ansiosa, ou quando eu simplesmente quero um conforto, sabe? Então, assim, eu leio muitas coisas pesadas e de vez em quando eu só quero uma coisa ali que eu sei que vai acabar bem, eu sei que vai ter amor, eu sei que vai ter alegria, que vai ter felicidade, sabe? Que mesmo que tenha desgraça ali envolvendo os personagens, no final vai ficar tudo ótimo. E é por isso que eu leio, tá? E aí me lembrei que, na verdade, eu li mais uma comédia romântica esse mês. Eu li O Roteiro do Amor, da Rai Tavares, né? Uma comédia romântica nacional. E eu vou dizer pra vocês que eu simplesmente amei este livro. Amei este livro. O livro é extremamente bem escrito. A Rai, ela é roteirista também. Esse não é o primeiro livro dela. Eu não li os outros livros dela. Eu me diverti, eu chorei, tem tudo que eu gosto numa comédia romântica, né? Então tem coisas do passado, tem histórias que se entrelaçam. Ele se passa numa cidade de São Paulo que eu conheço, que é Atibaia, então isso tem ali também
né? Acho que faz a gente ficar mais próximo. Eu simplesmente adorei esse livro, eu devorei esse livro e eu recomendo ele pra caramba. Um outro livro que eu li em julho foi Andaimes, do Mário Benedetti, né? Essa capa aqui é do Bookster pelo Mundo, né? Então foi o livro de julho do Bookster pelo Mundo. Essa é a capa original. Eu já tinha lido A Trégua, do Mário Benedetti, que eu gostei bastante. E eu gostei bastante de Andaimes também. Andaimes fala sobre o Javier. O Javier foi exilado na ditadura, né, do Uruguai. E ele vai viver na Espanha e depois de muitos anos, então, ele volta, né, pro Uruguai. Ele e a mulher se separam, né, a filha fica com a mulher na Espanha, a mulher não quer voltar pro Uruguai e ele volta pro Uruguai. E esse livro, então, é sobre ele se reencontrando com esse país, né? Então vai reencontrar os amigos, vai reencontrar o país, que já não é mais o mesmo. Os amigos não são mais o mesmo. Muitos dos amigos dele foram presos e torturados, então, enfim, todos têm muitas marcas, né? Então é ele reconstruindo essa vida, né? Morando num novo lugar, tendo uma nova atividade, reencontrando com as pessoas, se relacionando com outras pessoas. É um livro que não tem, assim, um acontecimento principal, né? Aquela coisa que muita gente acha que o livro precisa ter necessariamente, né? Tem ali uma questão que vai acontecer, e aí você tem ali um ápice, né? Enfim, uma conclusão. Então, na verdade, é a vida acontecendo. O livro tem muitas coisas interessantes, né? Então a gente começa a entender muito como ele está vendo esse país a partir dos artigos que ele escreve pro jornal, para a revista que ele trabalha na Espanha, né? Então ele é um jornalista. Então é bem interessante isso. Eu gostei muito do livro. Não é um livro rápido, né? Apesar dele ser um livro curto, ele é um livro denso, né? Porque ele fala sobre a ditadura, ele fala sobre as pessoas que foram torturadas, falam sobre muitas coisas que aconteceram. Eu me emocionei em alguns momentos e quando vai chegando pro fim acontece uma coisa que eu realmente não esperava que acontecesse. Me pegou de surpresa, assim. E eu gostei muito desse livro, assim. Quando eu acabei de ler, eu falei, eu gostei, mas conforme o tempo foi passando e conforme eu penso sobre ele, falo sobre ele, eu gostei mais desse do que de A Trégua. Pensando assim agora, enquanto estou falando com vocês. Num rompante, eu falei isso no vídeo de livros novos, eu comprei Casas Estranhas, do Uketsu, que é esse livro super esquisito, assim, que tem várias plantas de casas, né? Então, um casal vai comprar uma casa e quando eles vão conhecer essa casa, a casa é ótima, tem tudo que eles têm, mas tem um compartimento ali, um cômodo que é meio esquisito. E aí ele fala com um amigo dele lá, que é um ocultista, sei lá, e esse cara vai falar com o arquiteto e eles começam a ver, então, a planta dessa casa com mais detalhe e começam a encontrar outras coisas estranhas. E aí eles começam, então, a criar ali as teorias e a investigar o que estaria por trás desses cômodos esquisitos. E aí descobrem que essa não é a única casa que tem esse cômodo esquisito e tal. Enfim, uma leitura rápida. Eu li esse livro, sei lá, em menos de 2 horas, né? Enfim, tem muita planta realmente, tem muita conversa, então é um livro muito rápido de ler. Muita gente adorou esse livro. Fiquei surpresa, não sei o que. Gente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu achei uma porcaria. Nada me convenceu. Eu achei. Nossa, cara, eu não sei nem o que dizer. Desculpa vocês que gostaram. Eu nem consigo entender por que vocês gostaram. Eu achei muito ruim. Enfim, não vou ler nenhum dos outros, inclusive porque quem leu Imagens Estranhas, sei lá, disse que gostou mais desse, então se eu não gostei desse, eu não vou gostar dos outros. Esse é um livro que em breve eu vou vender, vou botar à venda, porque, de fato, sei lá, não me pegou, gente. Não gostei. E tá tudo certo. Eu li também uma HQ, rapidinha de ler,
É mais uma história para o velho Smith, do Orlandelli. Eu comprei ele na Bienal, diretamente do Orlandelli, está autografado. Gente, primeiro que assim, os traços dessa HQ são simplesmente lindos. E a história, ai gente, é muito fofa mesmo. O Smith é esse navegador que vai para o mar para buscar histórias. Ele é um ótimo contador de histórias. E num determinado momento as histórias começam a falhar. Ele não se lembra mais das histórias. E aí ele resolve ir para o mar para buscar mais uma história. Ele precisa dessa história. E, gente, é uma coisa linda, que fala realmente sobre memória, sobre perda de memória, sobre as histórias que a gente guarda, que a gente conta. É de uma delicadeza, assim, é lindo. Nossa, eu fiquei apaixonada. Assim, muito bonito, realmente, muito bonito. Recomendo. Lindo, lindo demais. Eu li também, rapidinho, em 1 hora e pouquinho, Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Eu nunca tinha lido nada do Afonso Cruz, eu era louca para ler esse livro, porque eu sabia do que se tratava, né? Então a gente tem essa sociedade em que tudo é utilitário, tudo precisa ser utilitário, e a arte, a poesia, enfim, elas não têm mais função ali, né? Porque para que serve a arte? E as pessoas, em vez de terem, então, animais de estimação, elas têm artistas e poetas. E aí a gente tem essa família, então, que num determinado momento, uma das crianças lá, dos adolescentes, pede pro pai para comprar um poeta. E aí eles compram esse poeta, que vai, então, morar na casa deles. E a existência desse poeta, então, vai começar a dar nó na cabeça de vários deles. É uma crítica espetacular sobre a sociedade que a gente está vivendo, a sociedade materialista, utilitarista, né, neoliberal. Cara, como é que uma coisa tão pequena pode ser uma coisa tão potente? Assim, por favor, leiam esse livro. Eu tenho vontade de ler tudo de novo, sabe? Assim, muito bom. Quero ler os outros livros do Afonso Cruz, né? Eu comprei o de não ficção dele, né? O Vício dos Livros, que eu também quero ler, mas eu quero ler os outros livros de ficção dele também. E aí, por último, o último livro que eu finalizei em julho foi Guerra, Adorável Guerra. Gente, olhem esse livro. É belíssimo. Eu sei que muita gente não gosta das edições da Dark Side, fala um pouco sobre as traduções e tal. Mas, gente, isso aqui é belíssimo. Olha isso. Olha isso. Ó, fitilho. Coisa maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Esse livro é lindo. O que vou dizer sobre esse livro? Eu gostei muito, muito, muito do livro. Se a gente fosse pensar em estrelas, eu daria 4,5 estrelas. A ideia do livro é muito legal, né? Que você tem ali os deuses do Olimpo ali contando uma história. Então, um pouco para falar por que o amor e a guerra, né, sempre se atraem. Então, quem narra a maior parte do tempo é a Afrodite, né? Então, ela tá ali querendo provar o quanto ela é importante ali na construção das relações, né? Mas você vai ter também Apolo, você vai ter Ares, né, que vão estar ali contando um pouco também dessa história sobre a sua perspectiva. E aí, a história que a Afrodite conta, que foi realmente, assim, o que eu achei espetacular, é a história de 2 casais. A primeira história, então, é a da Hazel, que é uma pianista e que conhece ali numa noite o James, que vai, muito em breve, em alguns dias, para a guerra, né? Vai ser um soldado na guerra. Mas eles se apaixonam e ela não quer ficar longe dele. Ela acaba se alistando para ir trabalhar num dos galpões de atividades lá. Então ela vai tocar piano, onde os soldados vão para ler, para tocar piano, para jogar, enfim, né? Então ela se alista. E lá, então, ela vai conhecer a Aubrey, que a gente também vai ter a história dela, né, de por que ela vai parar ali na guerra, né, e elas vão fazer uma amizade, e a Aubrey, em algum momento, vai se apaixonar pelo Colette, que é um músico, né, ele é um soldado americano, negro,
que vai, muitos soldados americanos negros foram levados para a guerra, né? Então, o livro, ele vai tratar basicamente, né, da construção dessas relações, né, de tudo que acontece com eles com o passar dos anos, né, de como é que eles se desencontram e se reencontram, como é que todos esses deuses ali estão ali negociando ali entre eles, né, para determinar ali o rumo daquelas histórias. As histórias são lindas. Eu aprendi muita coisa sobre a Primeira Guerra que eu não sabia. Então, o livro tem muitos fatos históricos e é muito legal que aqui no fim, aqui do encerramento, né, a autora, ela tem uma nota histórica, né, em que ela fala muitas coisas que aparecem no livro, né? Então ela dá esse contexto histórico dessas coisas que aparecem no livro, e inclusive falando, né, que muitas das coisas que ela coloca aqui são coisas que aconteceram de verdade, e inclusive alguns personagens secundários, são pessoas que de fato existiram e que foram importantes ali naquelas atividades. E ela também tem aqui uma bibliografia que ela sugere, né, que ela usou para pesquisar e que ela sugere que a gente leia, né, se a gente tiver interesse. Então, isso aqui eu achei muito legal. Eu aprendi realmente muita coisa. Essas histórias são muito legais. Por que que eu não botei esse livro como meu favorito? Porque eu não gostei das partes das conversas ali entre os deuses do Olimpo. Eu não curti o começo, né, em como é que as coisas acontecem ali para ela ter que contar essa história. Do fim eu gostei do fechamento ali da questão dos deuses do Olimpo, mas o começo não me pegou. E na verdade eu acabei demorando muito para pegar esse livro e realmente eu engajar nele, porque ali até a página 70 e pouco, assim, eu tava, tá, e daí, né? Mas depois realmente que ela começa a contar a história e que a gente, né, vai se envolvendo, aí essas interrupções, né, essas colocações assim dos deuses do Olimpo ali no meio da história me incomodaram menos. Então é só por isso que esse livro não vai ser um livro tipo 5 estrelas e tal, porque realmente esse pedaço me incomodou. Mas assim, o livro é muito bom, as histórias são muito bonitas, então se você gosta de romance histórico, né, se você tem interesse nesse tipo de assunto e você quer ler romances bem construídos, né, então pode ler o livro que você vai gostar. É claro que assim, é uma guerra, né, gente? Então pessoas vão morrer. Isso vai dando uma agonia que a gente fala, ai meu Deus, não mata os personagens, não mata os personagens. Tem uma hora ali mais pro fim que dá um desespero e, enfim, dá vontade de chorar copiosamente, porque, né, acontecem umas coisas tristes e fortes e você acha que vai tudo por água abaixo. E, enfim, gente, mas é isso. Você realmente você fica amiga, sabe, assim, dos personagens, você fica torcendo por eles o tempo todo. Os 4 personagens, né, principais são apaixonantes, de fato. Então, assim, leiam. O livro é realmente muito bom. Muita gente, inclusive, gosta muito da parte que me incomodou, então pode ser que você também goste, né? Então, assim, eu recomendo. Pode ler. Bom, gente, agora leituras em andamento de julho e que eu não finalizei, né? Violeta, como eu falei pra vocês num outro vídeo, eu tô pra ler Violeta desde o começo do ano, só que eu comecei a ouvir Violeta num dia que eu tinha que resolver coisas na rua, e agora meio que virou o meu livro de resolver coisas na rua, então tá indo bem devagar. Eu tô amando, na verdade. Eu acho que se eu pegasse ele pra ler, eu ia ler numa tacada só. Mas como eu comecei a ouvir, agora eu já tô envolvida ali, né, pelas vozes e enfim. Então eu vou continuar lendo. Essa semana, ontem, né, quando eu fui na rua, eu até li mais um pouquinho. Tenho até que ver aqui onde é que eu tô aqui no livro, que eu fico marcando, né? Esse livro, por exemplo, eu não tô marcando ali no meu paginômetro, né? Então ele vai entrar só como concluído quando eu acabar. Eu espero semana que vem conseguir voltar pra academia depois dessa gripe horrorosa. E aí também vai ser o meu livro da academia ali. Então é isso, eu tô gostando muito da história.
e vou continuar ouvindo. E aí, os 2 livros que eu falei das leituras coletivas que vão até o final do ano, né? O primeiro é O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, que eu tô lendo no Clube de um Livro Só, da Fala Fernanda. Eu tava bem atrasada nesse livro, mas não é porque eu não tava gostando, não. Eu tô adorando, né? A gente pode ver aqui que o livro tá todo marcado, tá todo rabiscado. Mas é porque eu só tava conseguindo ler à noite. E esse definitivamente não é um livro pra deitar na cama e ler, justamente por isso, assim, muita marcação, muita anotação e muitas coisas que vão desenrolando aqui na cabeça. Então, as 2 vezes que eu tentei ler esse livro antes de dormir, eu tive muita dificuldade para dormir. E eu precisava, então, chegar até a página 165 até dia 28/7. E eu já passei disso, né? Então eu consegui, né? Uma das minhas ideias na minha mini maratona era ficar em dia. Eu tava bem atrasada, eu tava tipo na página 50 e pouco. Então eu consegui avançar. E agora eu tenho que ler até a página 231 até o dia 2 de setembro, né? Então vai dar tranquilo. Eu quero me organizar então para pegar nele, não sei se todo dia, mas um pouquinho por semana, né, para ir avançando. E eu cheguei uma hora a ficar presa num capítulo que estava me incomodando muito, mas depois que esse capítulo passou, o negócio começou realmente a fluir muito, muito melhor. Então, estou em dia, talvez hoje até leia um pouquinho. E o outro, um livro que eu tô enrolando para ler há muito tempo, porque eu sei que é um livro forte, mas o pessoal do Bookster pelo Mundo fez uma leitura coletiva e eu não tô conseguindo participar das conversas justamente porque eu estou muito atrasada, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? Esse livro que eu acho que é um livro necessário para todo mundo. E esse aqui realmente eu não consegui ficar em dia. Eu tinha que ter lido até a página 285 até o dia 4 de agosto. Eu ainda tô na página 70. Então, assim, agora a minha meta, então, é página 414 até 1º de setembro. Acho possível que eu consiga, se eu der uma priorizada nessa leitura, porque, assim, essas 70 páginas eu li numa tacada só. Mas também eu sei que, assim, é um livro que eu preciso intercalar com outras coisas, porque tem cenas muito pesadas, né? Então, eu tô bem no começo do livro. Começo ali da história da Kerrinde, né? Logo no começo do livro, ela vê uma desgraça acontecer com a família dela. E aí depois ela é enfiada realmente num navio, né? Pra ser escravizada. E eu tô na parte, então, em que ela já chegou ao Brasil e que vai ser vendida, né? Então, assim, eu tô bem no comecinho do livro ainda. Eu sei que tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa forte ainda. Mas, assim, eu quero muito avançar nessa leitura, de fato, porque essas 70 páginas que eu li, eu gostei muito. Quais são os meus objetivos, assim, de leitura para agosto, né? É realmente priorizar Um Defeito de Cor, né? Então, conseguir ficar em dia ali até 1º de setembro. Vamos ver se eu vou conseguir. Também avançar aqui na leitura do Demônio do Meio-Dia, né? Para ficar em dia ali até dia 2. Então, os prazos são bem apertados, mas aqui é muito menos coisa para ler, né? Então, são poucas páginas que eu preciso ler. Eu tenho o livro de agosto do Bookster pelo Mundo, que é As Impacientes. É um livro de uma escritora de Camarões. Olha a capa, achei a capa belíssima. Eu acho que esse livro aqui vai ser um livro super rápido. Eu tô pensando, inclusive, em começar ele hoje. Hoje à noite, né? Eu acho que eu vou ler ele muito rápido. Olha como é a diagramação. E todo mundo que tá lendo ou que já leu disse que ele é devorável, assim, que é muito bom. Eu queria voltar, eu não consegui fazer isso em julho, a leitura de A Escrita como Faca e outros textos, né? Eu também tava gostando muito. Não sei se vai rolar, mas eu queria muito. Mas sem a expectativa de acabar em agosto, sabe? Eu queria acabar
no muro da nossa casa, né? Falta muito pouco. Realmente, o livro mexeu muito comigo quando eu comecei a ler. Mas também, assim, é sentar e acabar. Eu quero continuar aqui os 12 Contos Peregrinos, né? Eu parei na metade. E aí eu tenho também A Sociedade do Cansaço, para ler com o pessoal do Partenon, da Fernanda Oliveira. Já deveria ter voltado a ler. Eu quero ver se eu leio algum thriller, não sei exatamente qual. Chegaram 2 da TAG recentemente, talvez eu leia um deles. Não sei, tô pensando se leio Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Tem os nacionais, né, que eu comprei, que são menores, assim, né? Então tem o do Volpe, tem o do Ian Fraser, tem o Mãezinha também, da Isabela Cristo. Então, enfim, vamos ver para onde a vida vai me levar, porque eu também sou dessas. Às vezes eu paro ali na frente da estante, pego o livro e, né, começo a dar uma olhada e falo, e é esse aqui que eu vou ler agora. Então, enfim, o que eu tenho realmente de compromisso são as 2 leituras coletivas do Defeito de Cor, Demônio do Meio-Dia e o livro do Bookster pelo Mundo e o Sociedade do Cansaço. Então, o resto é o que vai entrando aí. Eu gosto de ter sempre um livro no Kindle, porque o Kindle, em geral, é o que está na minha bolsa. Então, ainda não decidi. Vou ver alguma coisa do Kindle Unlimited. Tem várias coisas legais do Kindle Unlimited que eu quero ver. Tem um livro de uma autora nicaragüense, que é A Mulher Habitada. A Mulher Habitada, acho que é isso. Que eu tô a fim de ler, todo mundo falando muito bem desse livro, e ele tá no Kindle Unlimited, então talvez seja uma opção para deixar ali. Então, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras de julho, os meus planos para agosto. Me digam aí se vocês já leram alguns desses livros, se vocês compartilham da minha opinião, se vocês têm uma opinião completamente diferente, se vocês se interessaram, né, pelos livros. Os links dos livros estarão sempre ali na descrição do vídeo. Se vocês comprarem com os meus links, eu ganho uma pequena comissão. Eu pretendo fazer vídeos curtos, né, com um pouco mais de detalhes sobre alguns dos livros que eu for lendo, não todos, mas aqueles que eu gostar mais, ou aqueles que tiver alguma coisa que chame mais atenção, ou talvez, né, vlogs, né, com leituras de 2 ou mais livros. Então me digam aí se vocês gostam também desse tipo de vídeo. Então, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no canal, isso é muito importante, né, pro YouTube entender que esses vídeos estão sendo relevantes, que esse conteúdo é relevante e ele possa entregar, então, para outras pessoas. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, se você achar que elas possam se interessar. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.